Meu nome é Eduardo Claro e eu vou continuar agora uma série de vídeos que eu estou fazendo explicando alguns conceitos de OCI que eu comecei alguns dias atrás. E nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre um conceito de compartimentos e policies e o que acontece com as policies quando você move um compartimento, tá? Então eu estou aqui na página da documentação que fala sobre compartimentos e fala o que acontece quando você especificamente move um compartimento, tá? Não é mover um recurso, por exemplo, uma instância que está num compartimento, mas sim mover um compartimento, tá? E eu vou mostrar isso em mais detalhes já já. Mas eu estou mostrando aqui então a página da documentação que fala o que pode ser feito para mover um compartimento e principalmente restrições e o que acontece com as policies, tá? Porque algumas policies são alteradas automaticamente, outras policies não são alteradas automaticamente, ok? E é sobre isso que eu quero gastar mais tempo nesse vídeo de hoje, ok? Então eu vou começar aqui falando teoricamente sobre o assunto, tá? Demonstrando o que eu vou criar e depois eu vou na prática mostrar os resultados para a gente confirmar o que eu estou falando, ok? Então, se eu voltar lá para documentação e falando especificamente de políticas que são atualizadas automaticamente, ele fala aqui, olha, quando você move um compartimento, algumas políticas serão atualizadas automaticamente, então algumas, não são todas. As políticas que especificam a hierarquia do compartimento para baixo do compartimento sendo movido serão automaticamente atualizadas quando a política está atachada ligada a um compartimento que é antecessor dos dois, ok? Tanto da origem quanto do destino. Então, mostrando aqui o desenho que está no documento, você tem um compartimento A aqui, que está embaixo do teste e que está embaixo do operations. E o operations também tem aqui um dev, né? E o operations está embaixo do root, ok? Se você move o compartimento A de dentro do teste para o dev, ok? Então, você está movendo dentro de uma mesma hierarquia do operations. Então, se você tiver uma policy que está aqui no operations, que foi criada no compartimento operations, essa policy vai ser ajustada. Por exemplo, se ela falava antes de teste A, agora ela vai falar de dev A, ok? Então, para que uma policy seja alterada automaticamente, ela precisa mencionar todos os compartimentos para baixo, ok? Então não pode ser uma policy que só mencione o compartimento que ela está ligada. Precisa mencionar toda a lista para baixo, ok? A partir do compartimento onde ela está criada, onde a policy está criada, para baixo até chegar no compartimento que está sendo movido. Então, por exemplo, se a policy está ligada no operations e eu vou mover o teste, então essa policy só vai ser atualizada corretamente se ela mencionar tudo que estiver abaixo do próprio operations. O operations não precisa ser mencionado, mas nesse caso aqui o teste e o A precisam ser mencionados, ok? Então deixa eu demonstrar o que eu vou criar, ok? Então lá na minha tenancy do OCI, eu vou no meu root compartment, eu vou criar um C1, tá? Compartimento C1, embaixo do C1 eu vou criar um C2, embaixo do C2 eu vou criar um C3, tá? Ainda embaixo do root eu vou criar o C4 e embaixo do C4 o C5. Então vai ficar a árvore do jeito que ela está aqui, ok? Então, embaixo do root tem o C1 e o C4, embaixo do C1 tem o C2, embaixo do C2 tem o C3, embaixo do C4 tem o C5, tá? E eu vou criar as políticas com os statements de política que estão demonstrados nesse slide, ok? Então, veja que todas as políticas são para o grupo 1, tá? Porque eu não quero focar em grupo. Eu estou usando vários verbos e vários recursos do OCI em políticas diferentes, tá? Mas não é isso que eu quero focar também, ok? Eu só criei várias diferentes para facilitar a identificação, tá? Mas o importante aqui a anotar é
como que eu escrevi essas políticas em termos de compartimento e aonde elas estão ligadas, ok? Então veja aqui na policy que eu vou chamar de pol 0, né, e o 0 porque eu estou criando no compartimento root, eu estou criando duas regras, dois statements, ok? Em que um eu menciono compartimento C1, C2 e C3, então na verdade essa regra vai conceder privilégios aqui para o grupo 1 aqui no C3, mas veja que eu estou mencionando a árvore toda, C1, C2, C3, tudo que está abaixo do meu root, tá? E uma outra que eu estou só falando do C1, ok? Aqui na policy pol 1 que eu vou criar dentro do compartimento C1, eu estou criando um statement que menciona somente o compartimento C2, então estou concedendo aqui para o C2, e uma outra que menciona C2, C3, ok? Aqui no compartimento C2 eu estou criando uma policy pol 2 que tem um único statement, e esse statement ele menciona o compartimento logo abaixo, que é o C3. E eu também estou criando uma policy no compartimento C3 que menciona o próprio compartimento C3, ok? Então é uma policy no compartimento que fala de privilégios no próprio compartimento. Então o objetivo é fazer algumas movimentações de compartimento e ver como é que essas regras se comportam, se elas são alteradas ou não, e o que eu precisaria fazer para ajustar essas regras manualmente para aquelas que não são alteradas. Okay? Então a primeira mudança que eu vou fazer é pegar este compartimento C3 aqui embaixo, ok? E mover ele de baixo do C2 para baixo do C5, que é bem parecido com aquela mudança que estava na documentação, ok? Então, está aqui no meu segundo slide, tá? Então, o C3 saiu daqui de baixo do C2 e ele veio aqui para baixo do C5, ok? O que acontece com os statements das policies, tá? Vamos ver? Então, relembrando, quais são os statements que serão atualizados automaticamente? Somente aqueles que mencionam toda a cadeia de compartimentos para baixo do compartimento onde a regra foi criada até chegar no compartimento que foi movido, tá? Então, vamos ver aqui. Essa primeira política aqui, essa policy pol 0 que está no root, veja que esse primeiro statement que está aqui, ele mencionava originalmente C1, C2 e C3, né? Então ele estava aqui C1, C2, C3 e o C3 foi mudado. E veja que essa regra, esse statement, ele menciona toda a cadeia, ok? Então esse é um statement que vai ser alterado automaticamente. Então como ele estava escrito C1, C2 e C3, depois que eu mover o compartimento C3, automaticamente esse statement vai ser mudado para citar o compartimento C4, C5 e C3, tá? Porque o target, o objetivo, né, o alvo dessa regra é o compartimento C3, só que ele não está mais agora aqui na árvore do C1, C2, ele está na árvore do C4, C5, C3, ok? Então essa vai mudar. Essa que fala do C1, ela não tem por que mudar, porque o C1 não mudou e ela não menciona o C3 que mudou, ok? Aqui na policy pol 1, eu menciono numa regra o compartimento 2, que não mudou, e menciono uma outra regra o compartimento C2 e C3, ok? Veja que eu estou mencionando C2 e C3, eu movi o C3, ok? Mas esta regra não é alterada automaticamente. Por que ela não é alterada automaticamente? Porque o C1, onde essa regra está ligada, ele não é pai ao mesmo tempo da antiga casa do C3, que é o C2, e a nova casa, que é o C5. Tá? Então, essa policy só seria alterada se tivesse aqui uma ligação entre o C1 e o C3 também, que não existe. Okay? Então essa regra não será alterada por causa disso. Diferente aqui da regra do root, né? Como o root é pai tanto da origem quanto do destino, a regra foi alterada. Okay? Aqui na policy pol 2 eu tenho também uma regra que mencionava o C3, tá? Ela mencionava o C3, mas essa regra também não foi alterada, pela mesma questão, tá? Ela até tinha a árvore toda, porque só tinha abaixo o próprio C3, tá? Mas, por outro lado, o C2
que é onde a regra está ligada, ele não é pai da origem e do destino, então ele não é alterado. Tá? Aqui a pólice POL 3, ela não é alterada do ponto de vista de escrita, porque ela mencionava o próprio compartimento C3, mas ela mudou de lugar junto com o compartimento, ok? Então, quando eu movo um compartimento, é claro que tudo que está neste compartimento, não só compartimentos filhos, mas também todas as instâncias e tudo mais, são movidas, ok? Então, veja que esse C3 com a POL 3 estava aqui embaixo do C2. Quando eu migrei o C3, a POL 3 também é migrada junto, tá? Então, ela é movida, mas ela não foi alterada, o texto fica igual. Então, no final das contas, só tive uma policy, um statement de uma policy que foi alterado, que é essa que está no root. Por quê? Porque é a única policy que atende às duas regras para alteração automática. Ela menciona todo o caminho para baixo e ela está ligada a um compartimento que é pai da origem e do destino, ok? Então esse é o primeiro teste que eu vou fazer lá na prática, ok? Então mover o C3 debaixo do C2 para o C5, ok? O segundo teste que eu vou fazer é mover de volta. Então eu vou pegar o C3 que estava aqui e vou mover de volta para baixo do C2, ok? E aí é claro que o que vai acontecer é as pólices vão voltar exatamente ao que estavam, ok? Então essa daqui, pelas mesmas regras de antes, ela vai ser alterada de volta, então ela vai mencionar de novo C1, C2 e C3, tá? E todas as outras não serão alteradas. Um detalhe importantíssimo que eu não comentei aqui, tá? Essas que estão em vermelho aqui, elas não foram alteradas, mas perceba que agora elas perdem a utilidade, ok? Então veja que essa regra aqui que está na POL 1, ela mencionava um compartimento C2 e C3 abaixo do C1. Eu não tenho mais C2 e C3, então essa regra ela vai continuar existindo aqui, tá? Ela não vai desaparecer, ela não vai ser alterada porque ela não atende àquela regra de estar ligada a um compartimento que é pai tanto da origem quanto do destino. Então ela permanece aqui, ela não é reescrita e ela não serve mais para nada, ok? E veja que o privilégio que estava sendo concedido, que aqui nesse meu exemplo é Inspect Object Family, para o grupo 1, lá no compartimento C3, que era embaixo do C2, quando o C3 migrou para cá, essa regra, como ela não alterou, o grupo 1 perde este privilégio, ok? Então, se eu movi e uma regra não foi alterada, o grupo perde esse privilégio. E o contrário também é verdade, tá? Se eu tivesse alguma regra aqui mencionando aqui para baixo e eu movesse alguma coisa, algum compartimento para cá, podia ser também que um grupo ganhasse novos privilégios simplesmente pelo fato de mover um compartimento. Nesse exemplo que eu estou mostrando, não tem nenhum caso de ganhar privilégios novos, mas eu estou mostrando aqui que tem um caso de perder privilégios. E aqui também é a mesma coisa, tá? Então, no compartimento C2 eu tinha também uma regra apontando para o compartimento C3 embaixo dele. Essa regra não vai ser alterada, porque o C2 não é pai da origem e do destino, ela não é alterada, mas ela não serve mais para nada. Então, para manter os mesmos privilégios que eu tinha antes, essa mesma regra aqui, né, do C2 e C3, que antes estava no C1, eu vou ter que criar agora uma policy aqui no C4, tá? Para ficar igual, eu teria que criar esse mesmo statement numa policy no C4, só que agora apontando para C5, C3. Aqui é a mesma coisa, para que o privilégio apontado por essa policy POL 2 não se perca, eu teria que manualmente vir aqui no C5 e criar uma policy com esse statement apontando para o C3, ok? Então isso é importantíssimo. Voltando aqui então, o segundo teste que eu vou fazer é mover o compartimento 3 de volta debaixo do C5 para o C2, ok? E o terceiro e último teste que eu vou fazer é pegar o C2, então veja que eu estou partindo de novo da minha origem aqui, né? E eu vou pegar o C2 e vou mover para baixo aqui do C4, ok? Então eu estou movendo o C2, se eu estou movendo o C2 e o C3 está dentro, vou mover na verdade o C2 e o C3 junto, ok? Então o resultado final vai ser C2 e C3 estavam embaixo do C1, saíram daqui e vieram para o C4. Então agora o C4 tem
Não só o C5 que já existia, mas tem o C2 e embaixo do C2 tem o C3. E como é que ficam as pólices? Vamos ver? A primeira apólice mencionava, mencionava, voltando aqui, C1, C2 e C3, né? Então ela mencionava C1, C2 e C3, então ela mencionava o caminho inteiro, tá ligada ao root, e o root é pai tanto da origem quanto do destino, certo? Então, essa policy, esse statement da policy vai ser alterado automaticamente. E antes estava apontando para o compartimento C1, C2, C3, agora ela vai ser alterada automaticamente para C4, C2, C3. Ok? Essa aqui não muda porque não menciona compartimento alterado. As duas policies do POL1 vão deixar de funcionar de novo. Elas não são, mais uma vez, elas não são movidas porque o C1 não é pai da origem e do destino, ele era pai aqui na origem, mas ele não é pai do destino, porque o destino é C4. Então, nenhuma dessas duas pólices vai ser alterada, ok? A pólice do C2 ela é movida junto com o C2, e como ela apontava para o C3, que também é movida, ela vai ser movida, não vai ser reescrita e vai continuar funcionando. Então, aqui eu não perco nenhum privilégio. A do C3 também é movida, sem ser reescrita, não perco nenhum privilégio. Então, nesse caso aqui, o que seria perdido de privilégio seriam os privilégios que estão aqui criados com a policy POL1. Então, para que isso voltasse a funcionar do jeito que era, eu precisaria criar uma policy aqui no compartimento C4, mencionando C2, né? Essa que aponta para o C2 eu também teria que recriar igualzinha com o mesmo texto apontando C2. E a que aponta C2 e C3 eu também teria que recriar aqui no C4, também apontando C2 e C3 sem nenhuma mudança. Ok? Então eu só teria que reescrever essas duas pólices, ou recriar essas duas pólices com o mesmo texto, mas não mais ligadas ao compartimento C1, e sim ligadas ao compartimento C4. Ok? Eu estou até falando um pouquinho rápido para tentar não deixar esse vídeo enfadonho e muito grande, tá? Eu terminei a parte teórica. O bom é que é um vídeo, então você pode voltar e tentar escutar novamente para tentar entender, tá? E logo em seguida agora o que eu vou fazer é, na prática, criar esses compartimentos, fazer as movimentações e conferir se realmente essas pólices mudaram e não mudaram conforme a gente estabeleceu aqui, conforme a documentação menciona, ok? Aqui, então vamos agora para a parte prática. Então eu estou aqui na minha tenancy do OCI, que vale a pena comentar, eu estou usando uma free tier, então qualquer pessoa pode se cadastrar lá com o usuário na Oracle e usar e fazer esses testes que eu estou fazendo aqui nesse vídeo e muito mais coisas, criar instances, criar VCNs e testar bastante coisa na Cloud Oracle sem pagar nada, ok? Deixa eu apagar essa mensagem. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá na parte de Identity e eu vou olhar meus compartimentos, ok? Então veja que eu tenho aqui o meu compartimento root, ok? E dentro dele eu tenho um compartimento que foi criado automaticamente quando eu criei um ADW, tá? E eu vou criar então aqueles compartimentos todos para fazer o meu desenho inicial, que é esse aqui, tá? Então relembrando, eu vou ter um C1, C2, C3, né? E do outro lado eu vou ter C4 também ligado ao root e C5. Então vamos criar os compartimentos primeiro. Então clicar em Create compartimento, eu vou dar o nome de C1, descrição C1, embaixo do root, ok? Criei. Vou criar um outro compartimento que eu vou chamar de C2, tá? E esse C2 não vai ser embaixo do root, vai ser embaixo do C1, né? Estou criando a árvore, ok? Veja que ele não aparece aqui, porque aqui só aparecem os que estão embaixo, o root e os que estão embaixo do root. Se eu clicar no C1, veja que agora ele aparece que tem um child C2 aqui, ok? Então está funcionando. Eu vou criar de novo um outro compartimento C3, descrição C3, e esse vai ser embaixo do C2, ok? Eu vou criar um C4, que vai ser embaixo do root. E eu vou criar um C5, que vai ser embaixo do C4, ok? Então criei aqui a minha árvore, C1, C2, C3,
e do outro lado C4, C5. Então aqui, ó, clicando no C1, aparece o C2, clicando no C2 aparece o C3. Se eu voltar lá para cima, embaixo também no root eu tenho o C4 e clicando no C4 eu tenho o C5, ok? E agora então eu vou criar as minhas policies, ok? Então vamos lá, criar as policies. Então, primeira coisa eu vou criar aqui, vou clicar Create Policy, eu vou dar um nome de POL0, tá? E eu vou copiar os statements que estão aqui, ok? Então, descrição POL0, POL0, eu vou ligar isso no compartimento root e os statements que eu vou colocar são estes aqui, ok? Espera aí que deixa eu colocar eles separados aqui para não fazer bobagem, ok? Então são dois statements separados, coloquei eles aqui. Então um mencionando, lembra lá, a cadeia toda C1, C2 e C3 e a outra só mencionando C1. Vou dar um create, ok? Deixa eu dar um refresh aqui, para ver se aparece a policy. Opa! Deixa eu pegar clicar no compartimento. Agora sim tem a policy POL0 aqui, ok? Eu vou criar uma outra policy que eu vou chamar de POL1, ok? Ela vai estar ligada ao compartimento C1 e voltando lá para a minha apresentação, ela vai ter essas duas regras, esses dois statements, tá? Só pegando aqui para criar os dois separados, né? Bonitinho. Então, ok. Deixa eu só ver se eu criei no lugar certo, né? Deixa eu voltar aqui, compartimentos. Eu criei a POL1, deixa eu só confirmar que agora eu estou na dúvida se eu criei o POL1 no C1. Então, cliquei no C1. Desculpe. Policies. Aqui. Eu vou clicar no C1. Ótimo, tem a policy POL1 que foi criada no compartimento C1. Vou clicar em Create Policy novamente, vou clicar aqui, vou chamar ela de POL2, tá? Eu vou voltar lá e vou pegar o meu statement aqui, ok? Eu vou criar a POL2 no compartimento C2 e o statement vai ser este, ok? Tem uns espaços a mais aqui por causa da apresentação, mas não tem problema nenhum, ok? Veja que ela não aparece aqui porque eu criei no C2. Então tá lá a POL2. Eu vou criar de novo uma POL3, ok? Que eu vou criar no C3 e o statement que vai ter é esse aqui. Então aqui o statement, ok? Então eu criei as policies, né? Se eu for lá no C3, tá lá a policy POL3, se eu clicar na policy, só para a gente ver, tá lá o statement, ok? Então veja que eu criei exatamente o que estava aqui na minha apresentação. Então a gente espera que os resultados sejam exatamente aqueles que eu coloquei na apresentação, né? E que a documentação diz, explicando quais são os statements que vão ser alterados automaticamente e quais não vão ser, ok? Então, criei já os meus compartments e as minhas policies. O próximo passo é fazer a movimentação, tá certo? Então veja lá, primeira coisa que eu vou fazer é mover o C3 do C2 para o C5. Então vamos lá. Então eu vou aqui em Identity, Compartments, eu vou clicar no C1, eu tenho o C2 aqui, eu vou mover o C3, certo? Voltando lá, o C3 de dentro do C2 vai para dentro do C5. Então, eu estou no C3 aqui, eu vou clicar nele e veja que tem um botão Move Resource aqui, tá? Então, estou no C3, vou clicar em Move Resource, ele fala, você quer mover o compartimento C3 do C2 para onde? Então, eu vou falar aqui, do C2 para o C5, certo? Como eu tinha colocado aqui. Aí ele fala, olha, depois que você mover, as políticas dos compartimentos pais não vão se aplicar mais, tá?
as políticas dos novos compartimentos PAIS serão aplicadas. Então é aquilo que eu estava comentando. Você pode ganhar e perder privilégios com a movimentação. Antes de mover, tenha certeza do que você está fazendo. Tenha certeza de qual vai ser a influência das policies que você vai ganhar e perder na movimentação de compartimentos, ok? Isso é uma coisa delicada de se fazer, precisa tomar cuidado. Principalmente depois que você tiver um ambiente em produção, já com várias VCNs, vários compute instances e tudo mais criados, você pode criar um problema sério movendo um compartimento. Então precisa tomar todo o cuidado possível. Tá? E tanto isso é verdade que ele te faz ler isso e faz clicar no botãozinho aqui dizendo, olha, eu entendi que essas mudanças em policies podem me fazer ganhar e perder privilégios. Tá? Isso você só consegue clicar no Move Resource aqui se você clicar aqui assinando dizendo que você sabia que essas mudanças podem acontecer. Vou clicar aqui em Move Resource. Isso acontece bem rapidinho, né? Porque é só um apontamento. Tá? Então veja que se eu for agora no C1 e clicar no C2, eu não tenho mais o C3, ok? Se eu voltar lá para dentro, para cima e clicar no C4, eu tenho o C5, e se eu clicar no C5 agora eu vejo que tem o C3 aqui dentro, ok? Então a movimentação aconteceu. E o importante de tudo, vamos olhar as policies, ok? Começando pela policy do root, tá? Que é a pol 0, né? Vamos lembrar aqui, ó, a minha policy pol 0, que apontava para C1, C2 e C3. Então a gente falou que a primeira tem que mudar para C4, C5, C3 e a segunda não muda, continua apontando para C1. Vamos ver? Vou clicar aqui na pol 0. Vamos olhar ali embaixo, olha lá. Ele modificou automaticamente a minha policy para C4, C5, C3, como está aqui marcado em verde. E a outra continua apontando para C1, não mudou. Ok? Vamos ver agora a pol 2, como é que ficou? Então, policies, eu vou clicar, vou pedir para ver a policy, desculpa, do pol 1 primeiro, tá? Então, vamos ver a pol 1 aqui, ó. A pol 1, a gente falou que nenhuma das duas vai mudar, e essa segunda aqui está em vermelho porque ela não vai servir mais para nada, né? Porque não tem um C2 e C3 aqui. Então, vamos lá. A primeira apontando para o C2, a segunda C2 e C3. Vamos ver se não mudaram? Olha lá, C2, C2, C3. Não mudaram. Ok? Então, por enquanto está ok, como a gente esperava. Vamos voltar para o C2 aqui. Vamos clicar na policy pol 2. E a policy pol 2 apontava para o C3 e a gente disse que ela não vai mudar. E vai ficar inútil agora porque não tem mais um C3 abaixo do C2, né? Vamos clicar e vamos ver o statement. Está lá apontando ainda para C3. Não mudou. E agora ele não funciona mais. Eu precisaria conceder outros privilégios manualmente, ok? Vamos agora para a policy do C3, ok? Lembrando que eu só criei policies para o root, para o C1, para o C2 e para o C3. Eu não criei para o C4 e para o C5. Então, eu vou lá na policy do pol 3 e ela, lembrando, né, o que a gente falou, ela foi movida junto com o compartimento, mas o texto dela continua o mesmo e ela continua válida. Então, está lá apontando para o C3 ainda, né? Então, ela está ligada ao C3, né? Vamos voltar aqui. Ela está ligada ao compartimento C3 e ela aponta para o próprio compartimento C3, ok? Então, funcionou perfeitinho aqui essa primeira mudança. Então, agora eu vou partir para a segunda mudança, que é voltar. Então, eu vou pegar o C3 e vou mover ele de volta para o C2, ok? Como só essa primeira policy, o primeiro statement da primeira policy que mudou, a gente espera que só ele mude de volta, né? Então, vamos lá. Eu vou no compartimento C4, dentro do C4 eu tenho C5, dentro do C5 eu tenho C3. Eu vou clicar aqui em Move Resource e eu vou falar que eu quero mover o C3 para debaixo do C2, que era a casa antiga dele. Eu sei que eu posso ter mudança de policies, ok. Move Resource, vamos voltar lá compartimento, C1, C2, voltou o C3 aqui para dentro, ok? Voltando lá para Identity, clicando nas Policies, lembrando que a única coisa que a gente espera que tenha mudado é voltar aqui C1, C2 e C3 na Policy pol 0, né? Então vamos clicar aqui nas Policies.
eu vou aqui no root, eu vou clicar na pol 0 e vamos olhar lá, olha lá, voltou a ser C1, C2 e C3. Nenhuma das outras muda, pelo mesmo motivo que não mudaram na ida, não estão mudando agora na volta. Ok? Então, esse teste aqui também perfeito. E vamos agora para o último teste, que é mover o C2 para o C4. Então, vamos lá de novo, Identity, Compartments. Dentro do C1 eu tenho o C2, tá? Eu poderia clicar no C2 e clicar lá no Move, tá? Mas eu posso fazer isso aqui também, ó. Clicar aqui e Move Resource, tá? Vou fazer aqui, tá bom? Então, vou mover o C2, relembrando, de baixo do C1 para baixo do C4. Então, C2 debaixo do C1, eu vou mover ele para o C4, que está aqui. Eu sei dos riscos, cliquei, ok, compartimentos, mais uma vez, C1, não tem mais nada embaixo, compartimentos C4, veja que agora eu tenho C2, né? O C5 já estava, e dentro do C2 eu tenho o C3, que foi movido por tabela, porque é filho, né? Vamos lá nas policies, Identity Policies, o que precisa acontecer aqui? Então a policy 0, mais uma vez, tem que mudar, agora para apontar C4, C2, C3, vamos ver, policy 0, olha lá, C4, C2, C3, ok? A policy 1 não pode ter mudado nada, então vamos lá para a policy do compartimento C1 e vamos olhar o que está acontecendo aqui. Aponta para C2 e a outra C2, C3, como era, né? E as duas são inúteis, tá certo? Eu teria que criar manualmente agora apontando para o C4, ok? Vamos voltar aqui para a policy, vamos para o compartimento C2, que agora está aqui, vamos clicar na policy pol 2 e vamos ver que ela não teve mudança de escrita, tá? Mas ela se moveu junto com o compartimento, como era de se esperar, e continua útil, porque embaixo do pol 2 continua tendo, embaixo do C2 continua tendo o C3, né? Só está em outro lugar, mas como essa policy está taxada aqui, ela foi movida, não precisou ser reescrita e continua funcionando, ok? E por último, vamos olhar a policy que está no compartimento C3, que como foi movida junto com o compartimento e aponta para o próprio compartimento, ela só foi movida, não foi reescrita, e continua funcionando, ok? Então terminei os testes aqui. Só para recapitular, quais são as regras que são alteradas automaticamente? Aquelas em que você tem especificado todo o caminho abaixo do compartimento em que você está com a regra ligada e menciona todos os compartimentos, toda a escadinha aqui de compartimentos até chegar naquele que foi movimentado, ok? E também a regra para ser modificada, ela precisa estar ligada a um compartimento que ele é pai da origem e pai do destino ao mesmo tempo, ok? Então, se eu mover o C3 daqui para cá, eu estou com a regra no root, ele é pai de toda a origem, é pai de todo o destino também, então funciona, ok? É isso, espero que tenham entendido e gostado. Um abraço e até a próxima.